Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um anarco-socialista. Me refiro a Mikhail Alexandrovich Bakunin. Bakunin, ele nasce no ano de 1814 e vem a falecer no ano de 1876, então com 62 anos de idade. Nasce no Império Russo e falece na cidade de Berna, na Suíça. Ele teve uma vida muito atribulada, com muitas aventuras. Ele foi preso várias vezes, foi condenado à morte várias vezes. Essas condenações à morte foram todas comutadas para a prisão perpétua. Fugiu, e acabou realmente morrendo por velhice. Agora, durante a sua vida, ele se casou. Teve, inclusive, 2 filhas. Ele, o Bakunin, é proveniente de uma família de nobres. Nobres russos, proprietários de terras. Eles tinham muito dinheiro. Na verdade, o Bakunin foi um dentre 7 irmãos desta família. E no ano de 1862, ele se forma na Universidade de Artilharia. Em 1864, ele passa a integrar a Guarda Imperial Russa como oficial. Mas ele não fica mais do que cerca de 1 ano. As condições do exército ele considerou muito duras. Teve de levantar cedo, várias obrigações em relação ao trabalho. Ele não estava acostumado com isso. Era uma família nobre, muita gente para servir. Então ele resolve abandonar o exército. Ficou menos de 1 ano na Guarda Imperial Russa, na qualidade de oficial. Durante a sua vida, ele atuou como sociólogo, mas também como filósofo e, claro, como revolucionário de uma orientação anarquista. Quando eu falo em anarquista, me refiro a pessoas que são contrárias à existência do governo, do Estado. Querem a ausência do Estado. Ou, mais modernamente, às vezes um Estado tão pequeno, tão mínimo, que na prática ele acaba não existindo na vida das pessoas. E o Bakunin, ele há de sofrer influência do filósofo Kant, do idealismo alemão e também do romantismo. E aqui no nosso canal vocês hão de encontrar vídeos sobre todos esses. Há vários vídeos sobre Kant, há uma playlist sobre romantismo e outra sobre idealismo alemão que eu convido vocês a verem para entender as influências que o Bakunin sofreu em termos de sua filosofia. E por sua vez, o Bakunin ele há de se aproximar, em termos de pensamento, em termos de filosofia, tanto da esquerda hegeliana, como também do socialismo muito presente nas discussões de sua época histórica. E ele viajou por muitos países. E nessas viagens ele travou contato com diversos ativistas políticos, intelectuais. O Bakunin, ele esteve em vários países da Europa. Por exemplo, esteve na França, na Itália, na Alemanha, mas em vários outros também. Também esteve no Japão e até nos Estados Unidos da América do Norte, tem uma passagem dele por lá. E no meio dessas viagens todas, ele travou conhecimento com o Marx, sim, Karl Marx, e o Engels. No início, foi um contato muito amistoso. Eles aparentemente queriam as mesmas coisas. A revolução, queriam suprimir a propriedade privada dos meios de produção, queriam uma sociedade de iguais. Então, havia interesses aparentemente em comum e eles se tornaram amigos. Mas pouco depois, essa amizade se transformou em inimizade, na medida em que Bakunin deixou bem claro que filosoficamente, ele entendia que vários pontos defendidos pelo marxismo estariam errados.
como por exemplo a centralização do poder e a ditadura do proletariado. Bakunin era plenamente contra. Dizia que isso levaria ao autoritarismo, tá? E a um poder altamente coercitivo que quereria simplesmente se manter no poder. Mas como eu falei, ele chegou a ser deportado, foi para a Sibéria, ficou um tempo lá na Sibéria, porque ele era russo, não? Ele foi preso, como eu falei ainda há pouco, muitas vezes, tá? Foi condenado à morte diversas vezes, mas talvez pelo fato de ser filho de nobres, não? Ele próprio, nobre, a pena de morte foi comutada para a prisão perpétua. Ele acabou fugindo da prisão, tá? E acabou seus dias na Suíça, né? Morrendo de velhice. Bem, mas vamos lá. Em 1865, o Bakunin assume uma atitude plenamente anarquista. É um ano ali divisor em termos do seu pensamento. E ele há de participar também da primeira Internacional Social Democrata. Se bem que, mais tarde, ele foi expulso, tá, por Karl Marx e os seus seguidores no Congresso de Haia, isto já no ano de 1872. Gente, se você está gostando, deixe o teu comentário, eu quero saber a tua opinião sobre o Bakunin. E claro, dá uma olhada aí se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreve. É interessante para você não perder o nosso canal de vista. Mas voltemos ao Bakunin. O Bakunin, ele apresenta uma crítica ao Estado e também a toda a hierarquia presente no governo. Ele é contrário, gente. Ele é contrário não só ao Estado, mas às formas coercitivas de governo. Aquele governo hierárquico, onde você tem uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas decidindo sobre a sua vida. Ele entende que o Estado é um instrumento de opressão de uma classe dominante sobre todas as demais dentro daquela sociedade. Por isso que ele quer acabar com o Estado. Acabando com o Estado, acaba com a opressão. E ele também fala que qualquer forma de governo centralizado se apresenta como tirânico, motivo pelo qual ele é contra a proposta da ditadura do proletariado presente no marxismo. Então ele é contrário, deixar bem claro, ao Estado. Mas a que Estado que ele é contrário? Ao Estado imperialista, como você tinha na Alemanha, como você tinha na Rússia. Mas ele também é contrário ao Estado que, segundo os marxistas, após a Revolução, se formaria, que seria justamente a ditadura do proletariado. Ele é contrário a essas duas formas de Estado. Vamos ter a ausência do Estado. Então ele questiona o poder divino também dos governantes. Veja, até recentemente, no século XX, o Japão, o imperador japonês, era como se fosse um deus na Terra. Então havia essa questão da associação do rei, do imperador, a um determinado poder que viria diretamente de Deus, seria um poder divino. Fala, não, nada disso. Vamos questionar isso, isso não existe, minha gente. O Bakunin é contrário a todas as formas de governo. Todas, gente. A revolução, segundo Bakunin, ela deve ocorrer. E esta revolução, ela deve ser violenta, tá? E deve também ser espontânea, surgir espontaneamente para acabar com o quê? Com o capitalismo, com o Estado, com o governo. Ele entende que a liberdade, ela só vai ocorrer após a abolição do Estado e quando tivermos uma sociedade sem classe. Segundo o pensamento do Bakunin, a revolução, ela deve criar, não como que é os marxistas, a ditadura do proletariado, não. Se houver uma ditadura do proletariado, vamos simplesmente substituir um governo ruim, coercitivo, por outro governo pior,
mais coercitiva ainda. Ele entende que a revolução deve criar novas formas de relação baseadas na livre escolha pela união, tá? Pela autogestão, tá? Dos trabalhadores. Tá? Eu vou me reunir com outros trabalhadores a partir da minha escolha. E essa escolha tem que ser livre. Tá? E vamos formar grupos, comunas de trabalhadores que vão se autogerir. Beleza, gente? Segundo o pensamento do Bakunin, a assim chamada ditadura do proletariado, presente no pensamento marxista, ela tende a criar um governo tirânico. Busca, como qualquer outro governo, tá, a autoperpetuação no poder. Seu único objetivo passa a ser esse: permanecer, se manter no poder. E a ditadura do proletariado não é nada mais, nada menos do que a criação de uma nova elite dominante. Formada por quem? Pela burocracia, pelos burocratas que irão administrar tudo, conjuntamente com o Partido Comunista que está no poder. Então o Bakunin há de defender a ação direta. Ele há de defender o cooperativismo. Ele há de defender a autogestão e uma via descentralizada para o exercício do poder. E isso se dá pela formação de comunas, aonde nós temos autonomia. Essas comunas são autônomas e são autogeridas, temos a autogestão. E são unidas, tá, todas elas, tá, por livre escolha a uma federação. Esta federação há de defender os interesses comuns a todas as comunas. O Bakunin, ele há de defender a internacionalização da revolução. Segundo ele, se houver um único país capitalista no mundo, vai haver opressão, vai haver coerção dentro desse país. E isso há de afetar a liberdade de todos os outros países. Então a revolução não pode se dar em um único país. A revolução tem que se dar no mundo todo. Nós temos de acabar com o capitalismo, com a opressão em todo o mundo. Tá? Acabar com o Estado de modo global. Ele defende, portanto, a derrubada de todos os governos capitalistas. A união dos trabalhadores em todo o mundo. O Bakunin há de defender a liberdade individual e a igualdade social. Tá? Essas duas coisas, tá? Liberdade individual e igualdade social, dependem uma da outra. Você não pode ter uma se não tem a outra. Não é possível a liberdade sem a igualdade. O Bakunin, tá? Ele não nega toda a autoridade. Quando ele fala em acabar com o Estado, acabar com o governo, acabar com a hierarquia, não quer dizer que ele seja contrário a toda e qualquer autoridade. Não é isso. Ele há de fazer uma distinção. Você tem uma autoridade que é realmente legítima e você tem uma outra que é ilegítima. Então você tem duas autoridades, dois tipos distintos. E ele há de reconhecer a autoridade legítima. A verdadeira autoridade, ela se dá por meio do conhecimento e da experiência. Veja, se eu tenho conhecimento sobre alguma coisa, se eu tenho experiência sobre alguma coisa, como agora eu sou professor, estou dando uma aula, uma videoaula para vocês sobre o Bakunin. Então eu estou passando a minha experiência de vida, a minha formação profissional, e o meu conhecimento para vocês. Isso representa que uma autoridade sobre um determinado assunto. E o Bakunin há de reconhecer essa autoridade que algumas pessoas vão possuir em determinadas áreas. Tá? Então é uma autoridade legítima. Por que é legítima? Porque é baseada no conhecimento que essa pessoa possui e é baseada na experiência que esta pessoa possui. Agora,
cabe a você a liberdade de escolha. Você pode estar aqui no meu canal, vendo este vídeo, você pode dizer, não, eu não gosto do professor Silvério da forma como ele ensina. Eu vou assistir o vídeo do fulano de tal. Então você tem a escolha. E o Bakunin diz que essa escolha é fundamental. Então, além de nós termos uma autoridade legítima e uma autoridade ilegítima, mesmo quando diante da autoridade legítima, baseada no conhecimento e na experiência, cabe a você o direito de escolha em relação a esta autoridade ou em relação àquela outra autoridade. Então, essa liberdade de escolha é fundamental. O Bakunin há de rejeitar a autoridade coercitiva, onde você não tem escolha, aquela autoridade que lhe é imposta. Veja, existem vários médicos no mundo. Cabe a você escolher o médico que você quer para tratar do seu problema de saúde. Existem vários engenheiros e vários arquitetos, mas cabe a você escolher qual engenheiro ou qual arquiteto vai trabalhar no seu projeto de construção. Então, esta liberdade de escolha é fundamental, segundo o Bakunin. E o Bakunin defende o ateísmo. Sim, gente, ele é ateu, ele acredita que Deus não existe. Tá? E também ele é materialista. Ele quer trabalhar nas condições materiais da nossa existência humana. Ele há de defender o coletivismo, a coletivização dos meios de produção. E ele é contrário, plenamente contrário ao individualismo presente nas diversas democracias liberais. Segundo ele, a liberdade não surge do individualismo. Seria uma liberdade falsa. A verdadeira liberdade vai estar junto ao coletivo. E o Bakunin há de defender a abolição da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, dos comércios, da indústria, aquilo que produz alguma coisa, tá? Onde você tem o proprietário daquelas instalações. Não, tá? O proprietário não vai ser uma pessoa, vai ser o coletivo. Então vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção. E Bakunin apresenta um posicionamento bem claro com relação à religião, pois esta, conjuntamente com o Estado, tá, é responsável pela opressão dos trabalhadores, é responsável pelo controle social, é responsável pela manutenção do estado de coisas que nós encontramos. Porque a religião, ela tende a propiciar a manutenção da submissão e da obediência. A religião, ela há de justificar a autoridade aqui que nós vemos nesse nosso planeta Terra, tá? A autoridade do rei, do presidente, do imperador, tá? Por meio, tá, da existência de uma autoridade divina. Agora, resumindo, o Bakunin, ele é materialista, ele é ateu, ele defende a liberdade, não nos moldes do individualismo, mas dentro de um coletivo. Ele nos fala da abolição do Estado e também das diversas formas de governo que deverão ser substituídas por comunas com autogestão, que tenham liberdade de escolha e que possam se unir em federações para a defesa dos seus próprios interesses. O Bakunin nos fala de uma organização social em comunas. Esta organização social, ela é baseada na igualdade e também na solidariedade. E estas comunas, elas devem ter autonomia e autogestão. Gente, este é o Bakunin. Estamos falando de um anarquista, aquele que quer acabar com todas as formas de governo, quer acabar com o Estado, que não aceita o imperialismo, mas também não aceita a ditadura do proletariado. Ele quer pequenos grupos se autogerindo,
com autonomia, grupos formados por trabalhadores. Então, este é o Bakunin. Ele há de defender a liberdade total, mas a liberdade se faz dentro do coletivo. Então, é o anarquismo, mas o anarquismo vinculado ao socialismo. É o anarcossocialismo. Gente, quero saber a tua opinião. Escreve aí qual a sua opinião sobre o Bakunin. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.